Mas como nós estamos tratando hoje, o nosso tema é missões, eu tenho uma notícia missionária muito abençoadora. Porque, meus irmãos, a igreja quadrangular, ela faz missões no Pará desde que começou. Nós nunca paramos a obra missionária. O dia que pararmos, perde a razão de ser da igreja. Nós não temos aqui o painel, mas lá no painel de 2014, quem é que lembra, quem se lembra aí, qual é o número de igrejas que estão previstas serem abertas este ano? Alguém lembra? No projeto de vida está. Quantas? 400. Então preste atenção naquilo que já aconteceu. Nós tivemos uma reunião sexta-feira com todos os superintendentes do estado do Pará. São 54. Cada um trouxe o seu relatório, o seu balanço do que aconteceu no mês de janeiro e começo de fevereiro. Até o dia 13 de fevereiro. Com 31 dias de janeiro, 44. Em 44 dias no estado do Pará, foram abertas 64 novas congregações. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Se fosse uma por dia, seriam 44. Excedemos em 20. E aí eu fiz o cálculo na matemática. Se mantiver o mesmo ritmo, nós vamos chegar a 530. Mas o alvo é cumprido. Se passar, não é pecado. A gente pode exagerar para mais no reino de Deus, que Deus fica satisfeito. Não pode é exagerar para menos. Vamos colocar-nos em pé. O nosso texto de hoje é a razão de ser da igreja do Evangelho Quadrangular. São Marcos capítulo 16, versículo 15. A maioria aqui conhece este texto de cor. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Digam amém. Levante a sua mão para cá, abençoa nesta noite o pregador, abençoa os pastores que estão aqui no altar e nós vamos orar com o pastor Walter. Feche os seus olhos, Pai, nós, em Teu nome, Jesus, oramos nessa noite, pela Tua palavra, para que ela, como é a Sua função, penetre em nossos corações, nossas mentes, Deus, e possa trazer esclarecimento, revelação. Deus, em nome de Jesus, nós oramos por essa palavra, pelo nosso pastor como instrumento, que o Senhor fale aos nossos corações de uma maneira poderosa, diferente, transformadora, porque nós só podemos ser transformados pela Tua palavra. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção, em um nome de Jesus, que assim seja. Amém. Podem sentar. Eu começo nesta noite fazendo uma pergunta. Quanto vale uma vida? Qual o valor de uma vida? Obviamente que esta é uma resposta que muitas pessoas
poderão ter um enfoque ou um foco diferente a respeito. Tem pessoas que não dão valor nenhum à sua vida, nem a dos outros. Porque muito mais quem não se valoriza a si próprio, muito menos aos demais. Quanto vale uma vida? Eu fiz menção aqui bem rapidamente, há um mês atrás, quando eu preguei sobre missões. Eu não havia pensado a respeito, mas o Espírito Santo às vezes nos faz lembrar de alguma coisa no meio de uma pregação para trazer um enriquecimento maior, para trazer um esclarecimento maior. Quando eu estava falando aqui há um mês atrás sobre missões, eu me recordei e mencionei, não sei se foi nesse culto ou foi no da manhã, mas parece-me que foi nesse. Eu mencionei um fato, uma reportagem que eu assisti num canal de televisão sobre transplantes, as lutas, a correria, o esforço das pessoas que trabalham nesta área de transplante de órgãos. E eu me recordo que fizeram um acompanhamento meticuloso de um caso de transplante de um coração para alguém que estava lá já preso a um aparelho, e era aquele aparelho que mantinha aquela pessoa viva, como se fosse um coração artificial. E de repente, em algum lugar muito distante, apareceu um coração compatível de um jovem que morrera num acidente. Imediatamente, eles montaram um trabalho para fazer com que aquele coração chegasse até aquela pessoa doente. E era um tempo de inverno lá nos Estados Unidos, naquela região do Alasca, muita dificuldade. Foi fretado um jatinho para ir buscar um coração. Veja bem, o custo e, além do mais, o risco, porque era uma época de muita neve. Tiveram muita dificuldade, mas depois de mais ou menos 5 ou 6 horas que começou aquele processo, já estava chegando, correndo lá no hospital, trazendo no isopor o tão esperado órgão que foi colocado naquela pessoa e lhe deu uma sobrevida com qualidade. Se fosse colocar em valores pecuniários, em valores financeiros, toda aquela operação para fazer com que aquele coração chegasse até o doente, mas o que custou a cirurgia e tudo mais, seriam alguns milhões de dólares. Mas o Senhor Jesus, um dia perguntando, não sobre a vida em si, mas sobre a alma, ele disse: o que daria alguém por resgate de sua alma? Porque mesmo com aquele coração novo, evidentemente, passados alguns anos, com certeza, aquela pessoa irá, ou iria, ou já foi, a óbito. Mas tudo foi feito para lhe dar uma sobrevida. A vida não tem preço. Agora eu pergunto, e a alma? Porque nós aí estávamos tratando de uma vida humana, de uma vida de um ser humano. Vocês sabem que existem medicamentos caríssimos. Existem pessoas que gastam por mês de medicamento o que ela não conseguiria ganhar de maneira nenhuma. A doutora Noemi, que está aí, poderia lembrar para a gente, se for possível, um medicamento muito caro para que tipo de doença, quanto custaria? Você tem em mente alguma coisa?
Quanto custa? 150 o quê? Eu, certa vez, estão falando aqui de 600, mas tem injeções que custam 5 mil reais. Uma. Eu entrei uma vez no sistema para ajudar um pastor nosso que tinha um problema de hepatite C gravíssimo, e eu consegui 12 ampolas. Isso foi em 1999 ou 2000, 13 anos atrás. 12 ampolas, 12 mil reais. R$1.000 cada uma por mês. Então veja lá, mas tem outros muito mais caros. Quanto vale uma vida? Sinceramente, vida não tem preço. Tudo que se puder fazer para salvar uma pessoa deve ser feito. Agora, meu irmão, vamos olhar para a alma que não dura 80 anos. Para a alma que não dura 100 anos. Esses dias teve uma pessoa que veio muito empolgada me dizer: olha, pastor, que coisa boa, eu estava lendo esses dias que a gente pode viver até 150 anos, 200, com as novas metodologias de tratamento. Evidentemente que não é para a nossa geração, mas já estão preconizando que as crianças que vão nascer depois de 2020 poderão, sim, viver até 150 anos com a qualidade de vida como se fosse alguém de 80 anos hoje. Se nós olharmos na história, não muito distante, nós vamos ver que aqui no Brasil, há 50 anos atrás, a expectativa de vida do brasileiro não era de 50 anos. Hoje já tem 78. Tudo isso é um trabalho que tem sido feito pela ciência para melhorar o bem-estar, a saúde, a vida das pessoas. Agora, meu irmão, paralelamente e antagonicamente, enquanto se luta para prolongar a vida aqui na terra, parece que as pessoas cada vez menos se preocupam com aquilo que está nesse invólucro mortal. O apóstolo São Paulo chama o nosso corpo terreno de tabernáculo terrestre. Ele diz: se um dia este tabernáculo terrestre se desfizer, e vai se desfazer, com 100 anos, ou com 150, ou com 300, não importa, ou com 75, ou menos, um dia o pó voltará ao pó que o deu. E aí entra a pergunta, aquela pergunta que Jesus fez na parábola, que Deus fez naquela parábola: louco, se esta noite ou nesta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? A pessoa se prepara para tudo nesta vida. Alguns, para tudo. Prepara para estudar, para vestibular, para o casamento, para comprar casa própria, para trocar de carro. Se prepara para uma viagem e ajeita a mala e leva uma mala extra para as compras depois e vai daí, não é? A pessoa está se preparando para uma viagem. E eu pergunto, e aquela viagem para Nova Jerusalém, como é que está a preparação? Como é que nós estamos nos preparando para a mais importante de todas as viagens? O dia que o Senhor Jesus nos chamar, servo bom, serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas eu vou além. Eu estou falando aqui para as pessoas que são salvas.
Quantos são salvos pela graça de Deus? Levante bem alto a sua mão e dá um glória a Deus aí. Mas agora, você observou o comentário que eu fiz no início? Quanto vale uma vida? Como as pessoas lutam, como a ciência se esmera em melhorar seus conhecimentos para vencer as doenças que há alguns anos atrás eram incuráveis. Os bem mais antigos vão se lembrar o tempo que uma pessoa ia fazer um exame e quando lhe diziam tuberculose, muitos saíam dali com o resultado e iam suicidar-se. Porque não apenas não tinha cura, como a pessoa sabia que o final seria terrível. Há não muito tempo a AIDS, quando alguém recebia um resultado positivo de HIV, era sentença de morte. E alguém dirá, mas e hoje, pastor? Hoje já tem tratamento que, se a pessoa que passar por esse problema fizer o tratamento correto, ela vai ter uma vida normal. A ciência tem se esmerado, lutado para debelar as enfermidades que antes eram incuráveis. Mas, irmãos, nós temos que nos preparar muito mais. E Jesus falou, não deveis temer aquele que mata apenas o corpo e nada mais pode fazer. Antes, vocês devem estar apercebidos com aquilo que pode matar o corpo e levar a alma à perdição. Quando qualquer um de nós recebe uma notícia de que um ente querido nosso está doente, não importa qual a enfermidade, todos nós sentimos em nós. E vamos lutar, vamos batalhar para vencer. Não é verdade? Quase toda semana a gente recebe uma notícia de que um parente, um amigo, uma pessoa cara para a gente, querida, está doente. E a gente ora e faz corrente e procura se inteirar onde pode haver um tratamento melhorado, onde pode haver um centro melhor para cuidar daquela pessoa. Agora, será que nós estamos tendo esta mesma preocupação com o destino eterno de quem nós amamos, dos nossos parentes, dos nossos amigos? Parece que não. Parece que não. De vez em quando eu recebo um chamado do interior e aciono ali a doutora Noemi e aciono outras pessoas que trabalham na área para cuidar de alguém que vem do interior, doente, precisando de um tratamento para uma doença mais grave. E todo mundo se envolve. Mas a pergunta que eu faço, será que todos os familiares de todas as pessoas estão preocupadas com o destino eterno de uma alma que vale mais do que uma vida? De uma alma que é eterna? Será que alguém investiria aquilo que tem investido para curar uma pessoa doente? Sinceramente, a pessoa mais humilde que existe, quando eu sei que tem até para pessoas que têm plano de saúde, ainda tem aqueles camaradas, olha, é o seguinte, tem o plano, mas isso aqui tem que ser pago por fora, e etc. É pelo SUS, mas para ser mais rápido, tem que comprar tal medicamento fora, o anestesista é por fora, e a pessoa faz um enorme sacrifício para minorar o sofrimento do seu ente querido. E está certo. Mas agora eu pergunto, e a alma que vai além do corpo?
esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Quando aquele homem, no momento final da sua vida, olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que foi que Jesus disse para ele? Em verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. A salvação vai além da vida. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, a igreja, quando eu digo a igreja, eu não estou dizendo nós aqui. Eu estou dizendo a igreja como instituição, porque dentro da igreja tem muitos segmentos. Tem aquele que é mais ativo no reino, mas as igrejas parece que também estão se acomodando no que diz respeito à salvação do perdido. As igrejas estão se acomodando. E países que foram os pioneiros das obras missionárias no mundo, hoje as igrejas estão falidas. De onde vieram as primeiras missões? Da Alemanha, da Inglaterra, depois da América do Norte. Mas se você for hoje na Inglaterra, país de John Wesley, de Carlos Wesley, de tantos outros avivalistas poderosos, de movimentos missionários que envolveram o mundo todo, hoje a igreja é apenas um museu daquilo que aconteceu. 3% dos ingleses frequentam a igreja uma vez por mês. 97% não tem compromisso com igreja. Quanto vale uma alma? Jesus disse, ainda que alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que adiantaria? O que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ir para a eternidade sem Jesus. E ir para a eternidade. O céu existe, mas o inferno também existe. A mesma Bíblia que fala, na mesma parábola que Jesus menciona, aquele doente, sofredor, não porque era doente, não porque era sofredor, não porque era pobre, mas porque tinha fé, o Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o outro, não porque era rico, não porque vivia com ostentação, mas porque não cria, foi para a perdição eterna. Ali é uma parábola, mas uma parábola que Jesus contou, mostrando que há 2 destinos, não há um terceiro. 2. Vida eterna, condenação eterna. Eu penso que é hora e é tempo da igreja acordar. De nós olharmos para todos os nossos familiares que ainda não conhecem Jesus como Salvador e olharmos para eles como aquelas pessoas que estão com um câncer terminal. Não vamos dizer isso para elas, evidentemente. Olhar para aquela pessoa como alguém que está com uma doença incurável e se não for tomada uma providência, não tem esperança. Pastor, o senhor está sendo radical. Não, eu estou sendo Bíblia. É o que está escrito. E estes irão para a vida eterna e os outros para a perdição eterna. Palavras do Senhor Jesus. É tempo
de nós olharmos para aquelas pessoas que estão sem Jesus e olharmos para elas com preocupação. Estão indo para o inferno, a não ser que tome uma atitude. E aí a pergunta que eu faço: nós estamos fazendo alguma coisa? Você já notou que quando você toma um remédio e faz bem para você, aquela pessoa que tem aquela dor de cabeça enjoada de vez em quando, né? Aí ela compra lá um remédiozinho e é bom. Ela passa a virar médica, ela indica para todo mundo. Basta alguém contar algo parecido com o que você sofre e você já diz: olha, eu tinha um negócio parecido com isso aí, eu tomei tal coisa, mas foi ali, foi tirar com a mão. Quem é aqui que já indicou isso, alguma coisa que te fez bem para alguém? Levanta a mão, bem alto, lá em cima. Todo mundo. Pois bem, e agora a pergunta que eu faço: nós estamos indicando o remédio por excelência. Nós estamos indicando para aquelas pessoas que estão indo para a perdição eterna o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Nós estamos dizendo: olha, eu já andei neste caminho perigoso que você está, mas um dia eu me encontrei com Jesus e hoje eu tenho segurança eterna. Salvação é segurança. É segurança. É saber, como Paulo diz, nada melhor do que dizer o que a Bíblia diz. Não é opinião nossa, mas eu sei em quem eu tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Paulo disse isso. Sei em quem tenho crido. Eu combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. E agora resta-me receber a coroa da justiça. Quantos salvos por Jesus nós temos aqui? Bem alto. Você tem indicado esse remédio para outros? Você tem procurado indicar para aquela pessoa que vive infeliz aquilo que mudou sua vida? Este é o comprometimento de quem sabe quanto vale uma alma. O que adianta ganhar o mundo inteiro e se perder eternamente? O que daria alguém em resgate da sua alma? Por resgate da nossa vida material. Da nossa vida material, que não é eterna. A pessoa luta. A pessoa faz o que for preciso. A pessoa vai para um outro centro, para um lugar mais avançado, para se libertar de uma enfermidade, e não tem nada de errado nisso. Agora, mais do que esta vida, muito mais importante, é aquela que não acaba no necrotério, nem na sepultura. É aquela que quando a pessoa sai daqui, ela ouve o Senhor dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É glorioso saber em quem nós cremos e que Ele tem guardado o nosso depósito, o nosso tesouro, até o dia final. Vamos colocar-nos em pé. Nesta noite, tem alguém no nosso meio que deseja aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, que deseja tomar a decisão por excelência de ser salvo,
Quem ainda não tem certeza da sua salvação e hoje você quer ser o salvo, levanta a sua mão. Bem alto. Tem alguém? Pergunte. Pergunte, né? Para quem está aí perto de você, você já tem certeza da sua salvação? Pergunte. Convide a pessoa para vir até aqui. Reconciliação. Alguém? Tem alguém? Tem lá uma pessoa que está vindo. Vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Mais alguém? Tem mais uma pessoa chegando aqui. Parece que sempre o segundo espera aparecer o primeiro, né? Mais alguém? Mais uma irmã chegando ali, mais uma outra. Graças a Deus. Vida eterna. Salvação. Vida com abundância. Vida com perdão. Vamos orar? Vou dar mais uma oportunidade. Há mais alguém que hoje quer aceitar Jesus? Chegue até aqui. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, abençoa-nos neste momento. Quando ouvimos a Tua palavra, e eu sei que o Teu Espírito Santo falou além do nosso entendimento humano. Abençoa, Senhor, estes que agora aceitam o dom da salvação em Cristo. Perdoa todos os seus pecados. Seus nomes sejam escritos no livro do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe aqui os nossos conselheiros, por favor. Acompanhe os nossos conselheiros. Agora, eu quero lançar um desafio. Eu sei que foi um final de semana com chuva. Teríamos aqui muito mais gente hoje, se não chovesse mais forte. Mas louvado seja Deus por você que está aqui. Mas no próximo domingo, eu quero que você e eu e nós pensemos: poxa, quantas vezes eu já receitei. Um tempo desse eu estava em algum lugar, não me lembro onde foi, e eu tinha tomado um remédiozinho para alergia, que foi muito bom. Vocês já notaram até hoje, eu não estou nem tossindo. Já alguém falou: pastor, aquela tosse acabou com 3 comprimidos. Ou 4, que eu nem dei sequência. Parou, acabou, não é? Então, alguém veio conversar comigo e aquela pessoa toda hora tossia. Eu já receitei, né? Na hora. Não, olha, isso aí não é nada. Então, irmãos, agora nós vamos nessa semana dar uma receita. E vamos trazer domingo aqui na igreja uma oferta viva. Eu já dei meu testemunho, não vou repetir hoje, mas eu fui salvo à noite que a minha irmã me levou na igreja. Aqui a maioria veio à igreja trazido por alguém. Quem vai lutar esta semana? E você vai adotar uma cadeira vazia que está aí perto de você. E domingo, você vai se esforçar para trazer um convidado. Uma pessoa que precisa de salvação. Quem vai lutar por isso? Orar e convidar nessa semana. E não faltar domingo. Que não adianta